Quia meruisti portare, alleluia. Resurrexi, sicut dixi, alleluia. Ora pro nobis Deum, aleluia. Nós te pedimos, ó Santa Virgem, tu que és a Rainha dos céus, que na alegria dessa Páscoa, tu intercedas junto ao teu Filho por cada um de nós, nos alcançando a imensa graça de mergulharmos mais profundamente no amor misericordioso do Senhor, em tudo o que Ele fez por nós, que gere essa reflexão, essa contemplação, uma profunda gratidão em nossos corações, e que a nossa vocação seja uma expressão desta gratidão. A nossa vocação filosófica, teológica, a nossa vocação ministerial, a nossa vocação eclesial, seja uma resposta de amor, de gratidão a tudo o que o Senhor fez por nós. Ó Maria concebida sem pecado, Nossa Senhora de Nazaré, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia para todos, queridos professores, queridos alunos, senhor coordenador do curso de Filosofia, Padre Hélio, professor Luiz Carlos, que esteve aqui conosco nestes dias e abrilhanta esse encontro. Saúdo também pela internet o Padre Anderson, que provavelmente vai nos acompanhar ou agora ou daqui a pouco, de Petrópolis, um irmão também no caminho de reflexão teológica. E nosso tema, ele é um tema bastante importante, como a gente vai ver. Talvez o título ele não consiga traduzir toda a importância desse tema. E eu acredito que, pela providência de Deus, quando a gente conversava com o Padre Hélio, eu sugeri a quinta-feira, por causa de outros empenhos que eu tinha, que esse tema ficou para o final, realmente, da nossa semana filosófica, porque ele, no final dele, você vai entender melhor, ele traz uma tarefa. Ele traz uma tarefa porque ele nos convida a refletir sobre o futuro da filosofia numa faculdade católica. E se você escutar essa palestra apenas como mais uma palestra, dentre tantas, você não vai ter ido ao cerne daquilo que ela realmente propõe. Porque aqui vai ter muito pouco do Padre João Paulo. O Padre João Paulo aqui vai ser um porta-voz, fundamentalmente, do magistério da igreja. E aí a gente vai ter que refletir depois, como teólogos, filósofos, professores, alunos, coordenação, funcionários, todo mundo, sobre o que a gente quer para o futuro da filosofia numa faculdade católica, sobre a identidade católica da filosofia. E aí é um convite importante. Então, para a gente entender o convite, a gente tem que seguir, digamos, um pouco da história. O Papa Francisco, como bem recordou-se, e a gente vai concluir com ele, o Papa Francisco nos chama, porta-voz da Igreja, nos chama a voltarmos ao Concílio Vaticano II, não a um espírito abstrato, vago, que serve para posições, às vezes, polarizadas para a direita ou para a esquerda. Usemos essas imagens limitadas, mas que podem nos fazer entender algo. Mas ele nos chama a ir aos textos, e isso não é uma novidade absoluta, porque nós vamos ver que o Papa Bento XVI já o fez. O Papa João Paulo II o fez.
O Papa Paulo VI fez a mesma coisa. E diz um versículo bíblico, presente tanto no Antigo quanto no Novo, nosso querido professor Padre Romeu pode confirmá-lo, que o pior surdo é aquele que não quer escutar, e o pior cego é aquele que não quer ver. Então, vamos lá. A estrutura do artigo que a gente pretende publicar depois, evidentemente eu não vou conseguir colocar tudo do artigo, mas para que vocês tenham uma visão da pesquisa que foi feita, seria mais ou menos essa. Algumas observações preliminares que são necessárias. Por quê? Porque eu me dirijo a um público que não é ainda introduzido na teologia. Então, é uma semana filosófica. Então, eu tenho estudantes aqui que estão começando a filosofia, segundo ano de filosofia, terceiro ano de filosofia, não foram introduzidos na ciência teológica. Daí que a gente precisa fazer algumas observações preliminares, já que essa conferência ela tem um quê de interdisciplinariedade. A gente vai ficar ali na fronteira entre teologia e filosofia. Um pouquinho mais para teologia. Depois a gente vai percorrer um caminho clássico de leitura. Leitura, nós vamos ler. Não vou dizer, o Papa tal diz isso, não. A gente vai ler o que o Papa diz. Essa história do fulano diz isso, não acredite. Melhor ler o que o fulano diz mesmo. Até o Concílio Vaticano II. Depois a gente vai falar do concílio. Porque a gente fala muito do concílio, mas ninguém lê o concílio, ninguém estuda o concílio, ninguém leva a sério o concílio, na verdade. É a minha impressão, para a direita e para a esquerda. Essa crítica não é para fulano, beltrano, ciclano, em primeiro lugar, é para mim. Eu, como teólogo, eu tenho que amar mais o concílio, eu tenho que estudar mais o concílio, eu tenho que conhecer melhor o concílio. E olha que eu já li muitas vezes todos os textos. Para dar um exemplo, os pobres dos meninos estavam dizendo aqui, padre, vamos cantar aqui a antífona em latim, tem gente que depois vem criticar a gente porque é anticoncílio. A pessoa que não leu o concílio. Vá ler Sacrosanto Concílio, pega o capítulo sobre a música e você vai ver que lá se fala que os pastores devem providenciar para os seus fiéis a formação litúrgica necessária para que eles sejam capazes de cantar os cantos básicos em latim. E a antífona Regina Coeli é um canto básico do latim. Então, voltar aos textos do concílio é incômodo. Por isso que muita gente, as pessoas não voltam. Porque quando a gente volta aos textos, a gente percebe que as realidades não batem com os textos. E isso é um convite à conversão. E o Papa Francisco bate e rebate e toca nessa tecla conversão, pastoral, conversão. E cada um entende isso de um jeito. Mas a coordenada do voltar ao concílio, aos textos do concílio, às vezes fica de fora da concretude dessa conversão pastoral. Então, vamos falar do concílio. O concílio e o seu ensinamento sobre a doutrina do Aquinnate. Vamos ver, o concílio fala de São Tomás, o que ele diz? Bom, os meus alunos de teologia sabem que ele fala. Alguma coisa eles sabem porque eu me esforço para transmitir isso. Mas, com certeza, até para vocês vai ter novidade, viu? Não achem que vocês sabem tudo, porque eu aprendi muito pesquisando para esse artigo. O concílio e o seu ensinamento sobre a doutrina do Aquinnate, depois Tomás de Aquino, fonte do Concílio Vaticano II. Vamos ver que o Vaticano II faz abundante uso dos textos de São Tomás. E a recepção do Vaticano II, que é um tema teológico importante, especialmente pela tipologia dos textos do Vaticano II. É importante que a gente veja como o magistério sucessivo interpretou o Vaticano II. Como ele recebeu, como ele traduziu o Vaticano II. Não é o fulaninho e o ciclaninho, mas é o Papa Paulo VI, o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco. Nós vamos escutar os sumos pontífices. Tá? E, finalmente, vou falar um pouquinho do que serviu de base para as nossas pesquisas, brevemente, além dos inúmeros textos do magistério, alguns artigos que vão de 91 a 2000 e o último 2016, acredito.
Observações preliminares. A primeira coisa é que, às vezes, a gente ouve alguns discursos sobre concílio e papas que parecem, me corrijam, eu posso falar mal do papa, mas não posso falar mal do concílio. Como se o concílio estivesse acima dos papas. Será que isso é verdade? Eu já vi professores em conferências falando assim abertamente contra o Papa fulano, o Papa ciclano, encíclica tal, encíclica outra, isso. Mas ai de nós se alguém falar alguma coisa, uma pequena crítica a um texto marginal do Vaticano II. Então, a gente tem que entender, primeiro, qual é o valor do magistério pontifício e qual é o valor do magistério, por assim dizer, conciliar. E aí a gente tem que ir na Bíblia. Padre Romeu, me ajude aí. Não é isso? A Bíblia não é a alma da teologia, né? O Vaticano II não diz isso, é como a alma da teologia. Então a gente não pode não partir da Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura, ela vai no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16 e no capítulo 18, recordar que a autoridade suprema da igreja, ela tem duas modalidades de exercício. A modalidade pessoal, individual, e a modalidade colegial. Porque Nosso Senhor, ele transmite o mesmo poder. Vamos ler Mateus 16. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, as chaves, o poder das chaves. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 18, 18. Ele está se dirigindo aos discípulos, os 12, especificamente. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. O mesmo poder das chaves. E esses dois textos bíblicos, eles tiveram uma repercussão canônica. Né? O direito canônico, como a gente vai ver, ele vai receber essa verdade bíblica, que se transforma em verdade magisterial, e num determinado momento, a partir do século XII para o XIII, a ciência canônica se evolui e, no século XX, nós vamos ter as codificações. Código de 17, Código de 83, e nesses códigos vamos ver exatamente a mesma coisa em matéria, em linguagem jurídica. Então, a autoridade eclesial, a sacra potestas, é, na verdade, uma participação, como os dois textos bíblicos deixam claro, na autoritas Christi. Isso fica claro no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, nos últimos 3 versículos, quando o ressuscitado aparece e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele está ressuscitado, glorioso. Ele diz que toda autoritas, toda autoridade lhe foi dada. E depois ele envia os seus apóstolos com 3 verbos imperativos para formar discípulos, batizar, né, e cumprir, assim, a missão eclesial. Mas essa missão eclesial, ela se baseia na autoritas Christi, no poder do Cristo. Isso também está claro no Evangelho de São João. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, a autoridade eclesial, a autoridade do sumo pontífice, a autoridade do concílio, ela participa da autoritas Christi. São 2 modos de participação, que são, digamos, os 2 modos de suprema autoridade na igreja. E tire essa ideia de autoridade negativa de cunho marxista da cabeça de vocês, porque autoritas, no latim, ontem eu estava justamente traduzindo o moto de para a citação que eu vou fazer do Papa Francisco mais adiante, de um congresso tomista,
o verbo audere significa fazer crescer, e autorictas vem do verbo audere. Autorictas, autoridade, é aquele que faz os outros crescerem. É um verbo de serviço, é um verbo de amor, é um verbo que traz a missão de fazer os outros crescerem. Não é autoritarismo, como certas linhas de pensamento querem incutir na vida cristã. O direito canônico, como eu disse, ele vai acolher essa verdade. Cânon 331, Cânon 332, e vamos citar alguns outros. Padre Silvestre, está por aqui? Não. Então, o bispo da Igreja de Roma, no qual permanece o munus concedido pelo Senhor, de forma singular a Pedro, o primeiro dos apóstolos, para ser transmitido aos seus sucessores, é a cabeça do colégio dos bispos. Então, o sucessor de Pedro é a cabeça do colégio dos bispos, vigário de Cristo, pastor da Igreja Universal neste mundo, o qual, por consequência, em razão do cargo, goza na Igreja do poder ordinário, supremo, pleno, imediato, universal, que pode exercer livremente. Cada palavrinha dessa daí não está aí por acaso, não. Aí o professor de Direito Canônico depois faz uma exegese com vocês, o professor de Eclesiologia depois ensina o que cada uma dessas coisas significa, senão o padre João Paulo fala disso em outros momentos do curso. Cânon 332, parágrafo 1º. O romano pontífice, pela eleição legítima, por ele aceita, juntamente com a consagração episcopal, adquire o quê? O poder pleno e supremo na Igreja. Então, o Papa tem o poder pleno e supremo na Igreja. Isso aqui se tornou objeto de discussão no Vaticano I, no Vaticano II, para recordar que um concílio não está acima da autoridade de nenhum Papa. Tá bom? Deixando isso bem claro. Isso não é doutrina do padre João Paulo, isso aqui é doutrina católica. Cânon 336, e nem o vice-versa, viu? E nem vice-versa. O colégio dos bispos, cuja cabeça é o sumo pontífice, e de que são membros os bispos em virtude da consagração sacramental, em comunhão hierárquica com a cabeça, que é o Papa, e com os membros do colégio, no qual o corpo apostólico persevera continuadamente, união com a sua cabeça, e nunca sem ela, é também sujeito do poder supremo e pleno sobre a Igreja Universal. É também sujeito. Então, não estou inventando nada, direito canônico. Temos dois sujeitos da autoridade suprema da Igreja. Papa, concílio. E às vezes a gente ouve alguns discursos jogando o concílio contra o Papa contra o concílio. E a gente tem que extirpar isso se a gente entende a verdade. Cânon 337, parágrafo 1º. O colégio dos bispos exerce de modo solene o poder, esse poder que ele tem também como sujeito, né, do poder supremo e pleno sobre a Igreja Universal. O colégio dos bispos exerce de modo solene esse poder num concílio. Então, o concílio é o exercício solene dessa autoridade suprema do colégio dos bispos, sempre em comunhão com a cabeça, ou seja, o Papa. Cânon 341. Entendam que se o Papa não tivesse assinado os documentos do concílio, nenhum documento do concílio teria valor. Canonicamente é isso. Cânon 341, parágrafo 1º. Só tem força obrigatória os decretos do concílio ecumênico que sejam aprovados juntamente com os padres conciliares pelo romano pontífice, por ele confirmados e promulgados por seu mandato. Quando eu digo as coisas, você fica um cara assim, o padre João Paulo fala as coisas muito... Está aqui. É o direito canônico. É porque eu li antes. Certo? 2 erros que devemos evitar. O conciliarismo, por um lado, e a hermenêutica da descontinuidade, por outro. Tá. O que é o conciliarismo? O conciliarismo é uma heresia, porque foi condenado como heresia. A história da teologia te diz isso. Tá? Quem não gosta do termo, veja que no direito canônico existe o termo e é usual. Tá? Então, é uma heresia, o conciliarismo, que coloca justamente o concílio acima dos papas. E parece, em alguns momentos, que a gente ouve alguns discursos que parecem um pouco nessa direção. Chama-se conciliarismo o erro teológico que afirma que o concílio ecumênico seria superior ao Papa, por isso podendo
Por exemplo, julgá-lo, condená-lo, depô-lo, caso seja necessário. Esteve muito na moda na França, no meio do galicanismo. E, infelizmente, ainda tem resquícios disso. Outro erro que deve ser evitado é uma hermenêutica da descontinuidade, que vê o concílio como uma ruptura com a tradição magisterial anterior. Imaginem, eu tentar entender Calcedônia sem conectá-la com Niceia, Constantinopla e Éfeso. Cadê meus alunos? Baixa a nota de vocês, viu? Então, eu tenho que entender cada concílio na continuidade com os concílios anteriores. Calcedônia, inclusive no ditado dele sobre Cristo, você vai ver que ele está se referindo a Niceia, a Constantinopla, a erros que foram enfrentados naqueles outros concílios. E Éfeso fala contra o quê? E agora eu peguei, né? Contra o arianismo, contra o apolinarismo, contra o nestorianismo, docetismo também, mas ele não foi tratado em concílio. Então, meus queridos, eu tenho que entender cada concílio, e o Vaticano II não deveria ser diferente, sempre na linha de continuidade com os demais. Isso não diminui o concílio, ao contrário, fortalece o concílio. Por outro lado, cada concílio tem uma novidade, e essa novidade não pode ficar apagada apenas sob o manto da continuidade. A continuidade diz duas coisas: a tradição, que está por detrás do concílio, católica, e que também tem uma novidade. O concílio traz uma novidade importante para a igreja de hoje. É o novum do concílio. E o que a gente nota é que, o pessoal que estudou comigo, Introdução à Teologia, sabe disso, é que o concílio hoje é visto como uma espécie, por alguns, de ruptura com o passado. Essa ruptura com o passado, que a gente tem que... Isso são duas enfermidades que a gente tem que ter caridade, tá bom? E porque é pela caridade que a gente cura as feridas na igreja. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter o remédio da verdade. Com caridade, ministrar o remédio da verdade. E as duas linhas de ruptura são aquelas que vêm... As duas visões de ruptura são aquelas... São irmãs siamesas e que se invertem na análise. Então, alguns dizem a igreja estava maravilhosa antes do Vaticano, não tinha problema nenhum. O Vaticano II afundou a igreja num tempo de tragédia eclesial, pastoral e etc. Então, essa é uma leitura radical. O Vaticano II foi uma tragédia, uma ruptura trágica. Segunda leitura, o Vaticano II foi uma ruptura messiânica. Estava tudo errado na igreja antes, tudo problemático, estávamos no pântano, e o Vaticano II, pá, messianicamente nos salvou de tudo e resolveu todos os nossos problemas. São duas análises sem bases na realidade, certo? Fundamentalmente marcadas por ideologia, de ambos os lados. Então, é problemático. Então, o concílio ele é visto como uma espécie de salvação absoluta de um passado trágico, ou é visto como uma tragédia que destruiu um passado perfeito e glorioso. De todo modo, o período pós-conciliar tende a ser descrito como uma realidade, por esses dois polos, em descontinuidade com a tradição católica anterior. Nós nos afastamos dessa ideia. Bento XVI, 22 de dezembro de 2005, num discurso que surpreendeu muita gente, menos quem lia ele, que foi feito à Cúria Romana e aos representantes do corpo diplomático junto à Santa Sé. Era a saudação de Natal. Na saudação de Natal, ele deu esse presente. A hermenêutica da descontinuidade opõe-se à hermenêutica da reforma. E ele vai dizer, a hermenêutica da reforma, que é a da continuidade, ela fortalece o concílio porque mostra que o concílio, e basta você olhar as notas de rodapé de cada texto, e você vê como se cita, por exemplo, Pio XII.
Mystic Corporis na Lumen Gentium. São 12 citações da Mystic Corporis na Lumen Gentium. E aí você vê como o concílio, ele constrói, digamos, os seus textos em cima, não do nada, não da moda, mas em cima de uma tradição bíblica, de uma tradição patrística, de uma tradição dos doutores da igreja, de uma tradição do magistério precedente, dos concílios precedentes, dos papas precedentes, das encíclicas precedentes, e isso tonifica, mostra que o concílio está falando em nome da igreja católica, de uma tradição que ela não é apenas, entendamos, uma comunhão dentro de um certo momento histórico, mas que é uma tradição que é uma comunhão que atravessa os tempos, que atravessa, digamos, a história, porque é isso que a tradição é. Então, ele dá uma verdadeira lição sobre isso. Eu vou deixar o texto, depois eu vou passar os slides para vocês, tá? Não agora, mas depois, senão eu passo agora, a gente vai embora para casa para ler em casa, né? Então, para quem ficar aqui, eu passo os slides. Então, hermenêutica da continuidade não significa conservadorismo. Tem gente que também entende isso. Ou mesmice. É um modo de dizer, vai ficar do mesmo jeito, não vai mudar as coisas. Não entendeu o que é hermenêutica da continuidade. Hermenêutica da continuidade, ou hermenêutica da reforma, significa esse alicerce na tradição, mas propositivo, que traz uma novidade, que traz algo que o Espírito quer dizer à igreja de hoje. Traz uma mensagem profética. Cada concílio está em continuidade com os demais. Faz parte da tradição, o depósito da fé é sempre o mesmo. Mas é importante. A gente não deve esperar, mas o Vaticano II, e a gente vai ver os discursos depois, ele não tinha intenção de propor doutrina nova. Apesar de que tem novidades teológicas também, mas não tinha essa intenção. Isso é dito pelo Padre João Paulo, não, pelo Papa João XXIII, pelo Papa Paulo VI e por todos os demais. Mas, vejam bem, se o depósito da fé não muda, o que muda? A novidade, onde é que está? A novidade está aqui. É que nós podemos crescer na compreensão e no modo de transmitir a verdade, bem como no modo de aplicá-la, na vida fraterna, litúrgica e pastoral da igreja. É aqui que tem a novidade. A gente pode crescer na compreensão do depósito da fé e no modo de aplicar essas verdades na nossa vida fraterna, na nossa vida litúrgica, na nossa vida pastoral. Então, existe um novum. Sim, se pode falar de um novum. Em cada concílio existe um novum, uma novidade querida por Deus. E cada geração de cristãos tem que estar em sintonia com aquele novum daquele tempo que está se vivendo. Deu para entender? Acho que sim, né? Paulo VI, num discurso que ele fez, o fechamento do concílio oficial foi dia 8 de dezembro, Imaculada Conceição. Tá? Paulo VI, na véspera, fez um discurso muito interessante sobre o concílio, onde já tinham terminado os trabalhos, e o que ele diz? Acreditamos, sinceramente, que sim. Até porque foi esta a intenção inicial e fundamental de onde nasceu o propósito de celebrar o concílio. Ressoam ainda nesta basílica, São Pedro, as palavras pronunciadas no discurso inaugural do mesmo concílio, pelo nosso predecessor de feliz memória, João XXIII. Paulo VI tinha um carinho tão grande por João XXIII, toda vez que ele fala de João XXIII, ele fala com um carinho de filho, quase, né? Em quem, com toda a razão, podemos ver o autor deste concílio ecumênico.
Dizia então aquele pontífice: o que mais importa ao concílio ecumênico é o seguinte, que o depósito sagrado da doutrina cristã seja guardado, modificado, transformado, acrescido, reduzido. Não, guardado, basta ler a Dei Verbum. Aí você vai ver o que fala lá da sagrada do depósito da fé. E ensinado de forma mais eficaz. Temos que transmitir de uma forma mais eficaz esse depósito da fé. Está aqui o novum. É viver isso e transmiti-lo de um modo novo, mais eficaz. O Senhor disse: procurai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Esta palavra, primeiro, exprime, antes de mais nada, em que direção deve mover-se os nossos pensamentos e as nossas forças. E aí Paulo VI, eu não coloquei na citação, mas o texto continua de um modo belíssimo, você pode procurar. Ele vai dizer assim: nós sabemos que estamos num tempo onde os homens estão mais preocupados com as coisas da terra. Mas a igreja nunca pode perder de vista esse olhar, buscar, em primeiro lugar, as coisas do alto, do céu. Senão, a gente perde uma coordenada essencial da nossa eclesialidade, da nossa identidade eclesial. Durante uma audiência geral, no dia 12 de janeiro de 66, foi uma das primeiras audiências gerais pós-Vaticano. Foi a primeira, não foi a segunda. Dia 5 de janeiro ele fez uma, dia 12 de janeiro ele fez a segunda. Nessa segunda audiência geral, ele fala do Vaticano. Segundo. Portanto, não seria correto pensar que o concílio represente um distanciamento, uma ruptura, ou como pensam alguns, uma libertação do ensinamento tradicional da igreja. Opa, vamos ler de novo aqui? Não seria correto pensar que o concílio represente um distanciamento, uma ruptura. Oh, olha a ruptura aqui. Não é uma ruptura, que bonito. Dito poucos dias depois do concílio. E não foi o Papa Bento. Foi o Papa Paulo VI. Ou, como pensam alguns, uma libertação do ensinamento tradicional da igreja. Ou que autoriza e promova uma fácil conformidade com a mentalidade do nosso tempo. Muita gente não entendeu a coisa. Vamos nos abrir para o diálogo com o mundo. E aí se mundanizou muita coisa. O diálogo acontece na base da identidade clara de cada um. E isso é importante, eu já aproveito. A filosofia de inspiração cristã ela tem que dialogar com o mundo. Quem estuda São Tomás tem que dialogar com o mundo, dialogar com Heidegger. É por isso que eu sento ali entre os dois heideggerianos daqui, não tenho medo, né, de sentar com eles, não mordem, não. Então a gente dialoga, mas dialoga a partir do quê? Da nossa identidade. Sabemos quem somos, temos bases sólidas. E por isso o diálogo ele é o quê? Mais profícuo, fecundo, interessante, frutuoso, como vocês quiserem. Ou que autorize e promova uma fácil conformidade naquilo que este tem de efêmero, porque na mentalidade do nosso tempo não é só coisa positiva, vamos sair dessa ingenuidade. Na mentalidade do nosso tempo tem muita coisa problemática, efêmera. Quem tem 47 anos como eu já viu modas de pensamento que passaram e que ninguém mais nem lembra disso. E que era citado o fulano e o beltrano na época como se fosse um papa. Né? Ninguém mais lembra. Ou ainda que permita a qualquer um dar o valor e a expressão que acreditam, à verdade da fé. Nessa abertura para o diálogo, não é que todo mundo pode chegar assim, dizer o que quiser e todo mundo bate palma no final. Porque, às vezes, é minha impressão. Tem alguns congressos de teologia, né? Eu vou lá, tem gente que vai totalmente contra o Vaticano II, vai totalmente... Assim, de teológico não tinha nada, parecia um desabafo emocional. E aí, no final, o pessoal bate palma como se a pessoa tivesse dado uma grande contribuição teológica que de teologia não teve nada. O concílio abre muitos horizontes novos aos estudos bíblicos. Olha aí, Padre Romeu. Teológicos, humanísticos. Convida à pesquisa, aprofundamento das ciências religiosas,
Mas não, por favor, não priva o pensamento cristão do seu rigor especulativo. E não permite que a escola filosófica, teológica, eu traduzi assim, porque isso aqui, traduzi, escriturística, ele está se referindo à Bíblia, da igreja, penetrem o arbítrio, a incerteza, o servilismo, a desolação, que caracterizam tantas formas de pensamento religioso moderno, quando privado da assistência do magistério eclesiástico. Então, abertos ao diálogo, sim, mas não nos deixemos invadir por tudo e qualquer tipo de pensamento. Ficamos tão invadidos que perdemos, às vezes, a nossa identidade. São tantas vozes que não sabemos mais qual é a voz dos grandes mestres de uma filosofia de inspiração, usemos esse termo, cristã, como Agostinho, como Tomás de Aquino e como tantos outros que eu menciono, nomeio, penso neles, pensando nesses dois grandes doutores. Há quem se pergunte qual a autoridade, a qualificação teológica, isso é o Papa falando, que o concílio quis atribuir aos seus ensinamentos logo depois do concílio. Eu acho que ele sabe do que está falando. Sabendo que evitou dar definições dogmáticas solenes, comprometendo a infalibilidade do magistério eclesiástico. E a resposta é conhecida por aqueles que se lembram da declaração conciliar do dia 6 de março de 64, retomada no dia 16 de novembro de 64. Dada a natureza pastoral do concílio, ele evitou pronunciar de forma extraordinária dogmas dotados da nota de infalibilidade, mas conferiu a seus ensinamentos a autoridade de supremo magistério ordinário. Supremo magistério ordinário. Então, o concílio não se outorga a infalibilidade nos seus textos, mas coloca os seus textos no nível de supremo magistério ordinário. Mas isso, se você quiser depois ler, o próprio concílio explica isso, Lumen Gentium número 25. Você anota Lumen Gentium número 25, você vai lá e lê e vê o que está dizendo lá. Como deve ser acolhido com toda reverência, respeito e abertura de ânimo. Deve ser acolhido dócil e sinceramente por todos os fiéis, de acordo com o espírito do concílio, quanto à natureza e os propósitos de cada documento. Tanto no discurso de João 23, de abertura, quanto nos discursos de Paulo VI, digamos assim, no fechamento, no dia 7 de dezembro de 65, quase no final, quase no fechamento do concílio, quanto nessa catequese feita no dia 12 de janeiro, observa-se o desejo de inscrever a novidade do Vaticano II na continuidade ininterrupta da sagrada tradição. Ou seja, continuidade rima com, vai junto, de braço dado com a novidade. Isso é a hermenêutica da continuidade, não tira a novidade, tem novidade. Tá? Como fizeram os padres da igreja. E Bento XVI propõe uma catequese sobre isso, onde ele usa a imagem do rio de água viva, que emana de Cristo, e que desalojou o slide aqui, a posição. No rio vivo da tradição, diz Bento XVI, Cristo não está distante de nós 2000 anos, mas está realmente presente entre nós e doa-nos a verdade, e doa-nos a luz que nos faz viver e encontrar o caminho para o futuro. Então a tradição é esse rio. Se a gente sair da tradição, nós morremos de sede no meio de um deserto. De Leão XIII ao Concílio Vaticano II. Vamos respirar fundo. Né? Vamos fazer uma jornada interessante aqui, lendo esses gigantes. Olha que beleza. Um mais bonito que o outro, né? Aqui Leão XIII. Quem é esse daqui? Eu acho que o óculos dele estava um pouquinho, né, torto, que nem o meu, às vezes. Né? Então, Leão XIII, Pio X, Bento XV e Pio
11. Está saindo do lugar os slides, não sei porquê. E aqui, 3 mais conhecidos, né? Papa Pio XII, nosso pródigo João 23 e esse olhar profundo de Paulo VI. Quem lê atentamente os numerosos documentos emanados pelo Papa Leão XIII, com o escopo de valorizar e prescrever a doutrina de Tomás de Aquino, não deve duvidar, como recorda um belíssimo artigo dos anos 90, do Giuseppe Perini, que a sua solicitude em matéria não era um elemento periférico de seu magistério, mas se encontrava no coração do seu plano pastoral. Fazia parte do plano pastoral de Leão XIII. Por quê? Porque Leão XIII viveu o quê? Um outro concílio. Que concílio? Vaticano I. E o Vaticano I, se vocês não sabem, tem uma constituição chamada, salvo engano, Dei Filius. E nessa constituição se fala de 2 grandes perigos que ameaçam a igreja. E os 2 grandes perigos são sempre a bipolarização, o fideísmo de um lado, o racionalismo do outro, ou vice-versa, como você quiser. E para evitar que os outros partidos, não, porque não me citou primeiro. Não. Então, saduceus e fariseus, a gente cita agora os racionalismo de um lado e o fideísmo do outro. E essa ferida enunciada, apresentada no Vaticano I, não tinha sido curada. E Leão XIII disse, a gente precisa tratar disso. 9 anos depois do Vaticano I, 1879, Papa Leão XIII, então, propõe à Igreja um documento onde ele pede a retomada dos estudos da escolástica e, particularmente, de Santo Tomás de Aquino. E por quê? Porque, como a gente vai ver, todos os papas, todos, até Papa Francisco, todos, vão dizer que São Tomás é um modelo de quê? De reflexão aonde se atinge o mais alto nível de síntese entre aquilo que é a razão humana e a fé. Então, se você quiser oferecer um remédio para essa dicotomia que a modernidade introduziu, digo logo o nome do boi, né? Mas que a raiz está mais atrás, e a gente pode ir lá, o boi comeu em outros cantos, né? Então tem feno que estava mais atrás ali. Então, se nós quisermos curar esse problema entre razão e fé, nós temos que voltar a Santo Tomás. Não é Padre João Paulo, não. Vocês vão, quando eu sublinhar aqui, ide a Tomás, são as últimas palavras do Papa Francisco na nossa aula de hoje. Tá? Então, dentre todas as suas intervenções, que foram numerosas em matéria, o Sumo Pontífice lançou uma encíclica, Aeterni Patris, que é a mais famosa, com esse escopo já explicado aqui. O esquema da encíclica é interessante. A primeira parte é o relacionamento entre razão e fé. Se você nunca teve curiosidade, vá ler a encíclica para você se deleitar com um tema que diz respeito à filosofia. Agora eu me pergunto, aí eu provoco os professores de filosofia, se vocês já leram e já estudaram juntos esse documento. E se nós, professores de filosofia e teologia, não poderíamos fazer um estudo também juntos disso? Porque eu acredito que muitos também... Eu confesso que eu não tinha lido toda. Eu tinha lido pedaços. Dessa vez eu fui ler toda. Certo? O que me tomou bastante tempo. E me presenteou com uma oportunidade de conhecer melhor o pensamento de Leão XIII. A harmonia entre fé e razão, vista através da história da filosofia, altos e baixos. Tomás foi quem com maior perfeição uniu razão e fé. Está aqui a tese do documento. E por isso ele é proposto exigência de restauração da filosofia nos tempos atuais. Aí ele vai falar, consequências funestas do abandono da escolástica. Louváveis iniciativas para a restauração da filosofia tomista. O Papa deseja essa restauração? Uma restauração, inclusive, que vai ter impacto na própria doutrina social da igreja, que também era um elemento caro para ele, como a gente sabe. E às vezes a gente tem muitos problemas em matéria de doutrina social da igreja porque não tem o quê?
não tem uma filosofia de base que sustente esse tipo de discurso. Conclusão. Vamos ler alguns trechos aqui, pequeninos. Veneráveis irmãos, com muito empenho, aqui para a defesa e exaltação da fé católica. Você me perdoe, mas tem muita coisa que não está em português, aí eu fui traduzindo a modo meu, né? Espero compreensível. Para o bem social e para a promoção de todas as ciências, ponhais em vigor e deis a maior extensão possível a preciosa doutrina de São Tomás. Então, ele está se dirigindo aqui aos bispos. Senhores bispos, ponhais em vigor e deis maior extensão possível a preciosa doutrina de São Tomás. Como é que a gente pode pensar nisso hoje? Quanto ao mais, diligenciem os mestres cuidadosamente escolhidos por vós. Quem está dando aula de filosofia? Para que façam penetrar no espírito dos discípulos a doutrina de Santo Tomás. Aqui nós estamos na faculdade católica e vamos ser realistas, né? Realismo. É que 90% dos nossos alunos de filosofia são futuros, ou querem, pelo menos, intencionam, prosseguir os estudos na teologia. Então, a gente precisa ver a filosofia sempre nessa conexão com a teologia. Porque senão a gente cria dois mundos que pouco dialogam e aonde a formação filosófica parece autônoma e não orientada também para isso. Não é que é exclusivamente, como a gente vai ver. Preferencialmente e exclusivamente são duas coisas diferentes. Dá para entender a diferença, né? Vamos ver que o magistério vai nessa direção. Quanto ao mais, mestres, façam sobretudo notar claramente quanto esta é superior às outras em solidez e elevação. Será que a gente... Eu me pergunto, quando eu saí do meu curso filosófico num instituto semelhante ao daqui, e atenção, o meu discurso não é para a Faculdade Católica de Belém, porque o discurso teológico ele tem que ser universal. Então, eu daria a mesma palestra em Roma, em Lugano, em Belém, e em qualquer outro lugar do Brasil que me chamassem. Eu falaria a mesma coisa. Porque as reflexões que eu estou fazendo aqui não são válidas para um lugar particular. Elas são sempre perguntas universais. Certo? Então, ninguém se sinta atingido. Eu não estou falando porque eu não gosto do Padre Hélio, porque eu gosto muito dele. Tá? Eu não estou falando porque eu conheço isso aqui. Não, estou falando, é uma reflexão de caráter científico universal. Tá? Que as academias que tendes instituído ou houverdes de instituir no futuro, expliquem esta doutrina, a defendam e a utilizem para a refutação de erros dominantes. Como a gente vai ver, Paulo VI ele vai completar essa visão. João Paulo II vai completar, o Luiz Carlos já falou um pouquinho da Fides Ratio. Mas aquilo todos vão fazer menção a Leão XIII. Então, é bom a gente ler Leão XIII também. Para evitar, porém, que se aceite como verdadeiro o que é apenas hipotético. Às vezes eu vou dar a minha experiência, tá? Fiz um curso de História da Filosofia Medieval. O professor, na hora que ele foi falar de São Tomás de Aquino, ele disse assim, Luiz Carlos sabe quem é? Então, mas não diga nada. O professor foi falar assim, agora vamos falar de Tomás de Aquino. Tem que falar dele, né? Tipo assim, de mau gosto contrariado. Ele falou por 3 horas do romance de Abelardo e Heloísa, que era muito mais interessante para ele do que os pensamentos de São Tomás de Aquino, que ele, em 50 minutos, esgotou, dizendo que não tinha mais nada a falar. Então, às vezes, a gente tem a impressão que São Tomás de Aquino ele se afundou como mais um autor entre tantos, numa lista de 200, ele é o 100 e... por aí. Ele é um entre tantos. Quando, na verdade, não deveria ser assim. Dos arroios que se dizem derivar do manancial, mas que estão, na realidade, cheios de águas estagnadas, insalubres, afastai com muito cuidado o espírito dos jovens. E, às vezes, a gente coloca
os nossos jovens que chegam para o primeiro ano de filosofia, eu falo por mim, porque eu tive essa experiência, eu não tive a experiência aqui, tive em outro lugar. E muitas vezes a gente entra numa espécie de redemoinho de pensamentos. Que a gente não é preparado para entender, não tem a base ainda que a gente deveria ter para ter o discernimento. Tá? E isso me faz refletir. Isso acontece na teologia também. Isso acontece na teologia também. É um problema comum. E que a gente tem que refletir também como teólogos, dentro do curso da Faculdade de Teologia, se houver disposição para isso. Sabemos, porém, que todos os nossos esforços serão inúteis, veneráveis irmãos, se a nossa empresa não for secundada por aquele que na Escritura é chamado Deus das ciências. Tudo tem que ser feito em espírito de oração, em espírito de contemplação. Vocês estão dizendo, o padre João Paulo puxa sempre para esse lado, vai ser monge. Não. O Papa Francisco vai falar disso no final. Os mestres primeiro, ele vai dizer, primeiro, os mestres têm que ser contemplados. Contemplar. Depois, aí ele vai dizer, depois você vai decodificar o que ele diz, mas primeiro você contempla o mestre, assim, a vida dele, o Cristo que brilha na vida dele, o conjunto da obra dele. Nisto sigamos também os conselhos do doutor Orogélico, que nunca se entregava ao estudo e ao trabalho sem que antes tivesse recorrido a Deus, por meio da oração, e que ingenuamente confessava que quanto sabia o devia, não tanto ao seu estudo e trabalho, como ao auxílio divino. Roguemos, pois, a Deus, todos juntos, com espírito humilde, coração unânime, que derrame sobre os filhos da igreja o espírito da ciência, inteligência, lhes abra o sentir para entenderem a sabedoria. Bom, mas eu sou cristão e que Deus é a fonte de toda a verdade e de toda a sabedoria. É claro que eu devo recorrer àquele que é a fonte de toda a verdade e toda a sabedoria na filosofia e na teologia. Pedir os auxílios divinos, pedir o lumen fidei, né? A lumen fidei. Pedir a graça de Deus para que a nossa razão percorra o caminho da filosofia. Não numa esquizofrenia, deixando a fé de lado, mas com um método filosófico, onde a fé não danifica o processo filosófico, da reflexão filosófica. Até auxilia. Mesmo que ela não seja necessária. Mas um cristão que faz filosofia não deveria deixar de lado assim, espera aí que eu vou deixar minha fé aqui do lado de fora e vou fazer filosofia. Brevemente, passemos em resenha os principais documentos magisteriais que vão da encíclica Aeterni Patris ao Concílio Vaticano II, primeiro, Pio X, Doctoris Angelici. Também me surpreendeu. Foi uma leitura um pouco complicada, porque meu latim estava meio enferrujado, tive que ler, mas doce surpresa no final. Dispõe que a Suma Teológica seja utilizada como texto primário nas universidades, nos institutos autorizados a conferir graus acadêmicos e diplomas do Sagrada Teologia. Aí eu me pergunto, e me culpo também, até se eu bato no peito aqui diante de vocês e peço perdão também, se eu não faço isso, e gostaria de fazer mais, se nós não deveríamos, entendam, não é dar a minha aula toda baseada na Suma, não é voltar no tempo, mas é também, de vez em quando, ler alguma coisa da Suma. De vez em quando, para que o aluno saiba, você sabe o que é a Suma Teológica? Não sei não, tenho até medo de abrir. Mas você tem algum tipo de intimidade com a Suma Teológica. A Suma Teológica deveria ser um livro que nós temos intimidade com ela. A Suma contra os Gentios. Na filosofia e na teologia. Não deveria ser surpreendente. O professor Padre João Paulo pediu para a gente ler uma questão da Suma. Porque o professor fulano já fez isso, o professor ciclano já fez isso, o professor já fez isso. Nós já estamos acostumados.
Nós lemos. Ora, a gente não lê as Confissões? Ora, a gente não lê os Solilóquios de Agostinho? Ora, a gente não lê, né, o Fim da Metafísica de Heidegger? Ora, a gente não lê, né, sei lá, a Crítica à Razão Pura do Kant? E por que não vai ler um pouco de Suma Teológica? Suma contra os Gentios? Sempre no mesmo ano, 1914, a congregação, que seria hoje da Educação Católica, que era a Congregação para os Estudos, com a aprovação de Pio X, publicou, me parece uma coisa inédita, uma espécie de apostila, a apostila da Santa Sé para os cursos de filosofia, viu? Imagina se essa moda pega, olha, tem que mandar vir da Santa Sé os textos, né? Então, 24 teses da filosofia tomista. Isso aí era para guiar os estudos filosóficos na época. Ou seja, o problema já existia ali. 1914. Pio X. Este documento parece ser uma resposta magisterial ao que o Papa Pio X tinha escrito na sua encíclica Pascendi Dominiti Gredis. Aí meus alunos já conhecem. Quem estudou teologia comigo já sabe, introdução à teologia, documento, a encíclica Pascendi, que ele vai contra alguns erros do modernismo. E, nesse documento, ele fala de uma série de problemas. E o que mais ele diz no documento? O que importa saber, antes de tudo, é que a filosofia escolástica que mandamos adotar, é principalmente a de São Tomás de Aquino. Não é exclusivamente, principalmente. Você vê que não cita nenhum outro. Não cita Agostinho, não cita Boaventura, perdão. Eu gosto muito de todo mundo aí. Santo Agostinho foi meu primeiro amor, nunca esqueço. Tá? Então, o primeiro amor filosófico, teológico, foi Santo Agostinho, está sempre no meu coração. Carinho imenso por ele. A cujo respeito queremos fique em pleno vigor tudo o que foi determinado pelo nosso predecessor. Leão 13. E se há mister, renovamos, confirmamos, mandamos severamente. Bom, a linguagem é muito clara, né? Sejam por todos observadas aquelas disposições, se isto tiver sido descuidado nos seminários, será? Insistam e exijam os bispos que para o futuro se observe. Tornamos extensiva a mesma ordem os superiores de ordens religiosas, todos aqueles que ensinam. Fiquem cientes de que não será sem graves prejuízos, que especialmente em matérias metafísicas se afastarão de Santo Tomás. Meus queridos, professores de teologia, não sei se tem tantos aqui, mas de Bíblia sim. Mas olhem, às vezes a gente tem, entendam, se a gente não tiver uma filosofia como deve ser, não vamos ter uma teologia como deve ser. E aí não vamos ter uma vida sacerdotal como tem que ser. Nem homilias como tem que ser. E nem vamos dialogar com o mundo com a segurança que devemos ter. Então, tem conotações pastorais aqui também. Código de Direito Canônico de 17, recém-aprovado na época por Papa Bento XV. Começou com Pio X, terminou com Bento XV. Pio X morreu. Cânon 1366, parágrafo 2. Vejam aí o que diz. Os professores devem ordenar os estudos de filosofia racional e teologia, bem como a formação dos alunos nessas disciplinas, segundo o método do doutor Angélico, e se ater religiosamente à sua doutrina, a seus princípios. Parecem 3 palavras-chave aí que eu chamo a atenção porque repetem. Princípios, doutrina, método. Aí, são 3 perguntas que a gente deveria fazer. Quem está terminando um curso de filosofia e de teologia? Tá? Conhece os princípios do pensamento de São Tomás? Conhece a doutrina? Conhece o método? Tá? Carta Apostólica Officiorum Omnium, de Pio XI, 1922. Confirma que Tomás de Aquino deve ser considerado o principal guia nos estudos das disciplinas superiores. Principal guia nos estudos superiores. Ele se refere à filosofia e teologia.
Se você tiver dúvidas, pode ler o documento. Encíclica Studiorum Ducem, muito bonita ela. Pio XI também. Colocava em relevo que a unidade de santidade de vida e de sabedoria do Aquinnate e a sua qualidade de modelo para estudantes e professores deve ser o principal guia dos estudos de filosofia e teologia. O principal guia. E a gente deveria perguntar, esse principal guia, a gente pode ver isso? Entenda, quando eu pego a ementa de cada curso, ou dos cursos, claro, História da Filosofia Contemporânea, Tomás de Aquino do início ao final. Bom, tem alguma coisa errada, né, no curso. Mas, claro, em cadeiras chaves, antropologia filosófica, ética, metafísica, né, Teodiceia, e etc. Eu pego assim e consigo ver, vislumbrar com clareza que realmente São Tomás guia aquele estudo, ou pelo menos, entendam, é um ponto importante. E eu pergunto para a teologia também, porque a teologia ainda é mais grave a situação. Quando eu estudo a Eucaristia, a gente vê a doutrina de São Tomás de Aquino? Digam que vejam, por favor, que vem, né? Porque senão o professor que dá a cadeira fica sem graça, né? Encíclica Humani Generis, Pio XII, 1950. Na encíclica, Pio XII fala de São Tomás em relação à filosofia, principalmente sua função teológica, essa interdisciplinariedade, essa finalidade também na formação seminarística sacerdotal. Ou seja, como instrumento para adquirir uma certa compreensão dos mistérios, bem como a preparação e defesa da fé. A razão iluminada pela fé é capaz de elaborar uma teologia somente quando educada pela filosofia. Filósofos, nós precisamos de vocês. O futuro dos padres passa por vocês. O trabalho dos professores de teologia exige, pede, clama por vocês. A razão iluminada pela fé é capaz de elaborar uma teologia somente quando educada pela filosofia, e não por qualquer filosofia, mas por aquilo que é um patrimônio herdado das épocas cristãs anteriores. Esta é a filosofia, confirmada e comumente admitida pela Igreja. Um texto que foi contestado por muitos filósofos. Esse texto deu o que falar. Só perde para o Humanae Vitae. E pois altamente deplorável que hoje em dia desprezem alguns a filosofia, que a Igreja aceitou e aprovou, e que imprudentemente a taxem de antiquada. Alguém já ouviu algum discurso desse tipo? Em suas formas irracionalista, como dizem em seus processos, pois afirmam que essa nossa filosofia defende erroneamente a possibilidade de uma metafísica absolutamente verdadeira. Isso aqui é uma aberração dentro de alguns contextos filosóficos. Metafísica? Que nojo. Né? E ao desprezarem esta filosofia, enaltecem outras, antigas ou modernas, orientais, ocidentais, e até coisa que não é filosofia, que botam como se fosse filosofia. De forma tal a parecer insinuar que toda filosofia ou doutrina opinável, com o acréscimo de algumas correções, complementos, se for necessário, harmonizar-se-á com o dogma católico. O que nenhum fiel pode duvidar, seja de todo falso, principalmente quando se trata dos errôneos sistemas chamados imanentismo, idealismo, materialismo, seja histórico, seja dialético, ou também existencialismo, tanto no caso de defender o ateísmo, quanto nos de impugnar o valor do raciocínio metafísico. Bom, aí tem muito pano para manga, eu vou tirar esse slide para não ser linchado, certo? Nem há que admirar se ponham em perigo com essas novas opiniões as duas disciplinas filosóficas que, pela sua própria natureza, estão estreitamente relacionadas com a doutrina católica, a saber, teodiceia e ética. Então, se nós não tivermos boas bases metafísicas, nossa ética vai para o beleléu. E a nossa teodiceia vai para o beleléu. Em outras palavras, a razão iluminada pela fé é capaz de elaborar uma teologia somente quando educada pela filosofia. Já li, né?
Por que voltou? Sei não. Bom. Tá. Não, perdão. Falta um negocinho aqui embaixo. Então eu disse, bom. Queria ler só o finalzinho, que diz assim. Alguns pontos que são importantes aqui. Cuja função, acreditam, não seja demonstrar coisa alguma acerca de Deus. Parece que a filosofia não tem que demonstrar nada acerca de Deus, ou qualquer outro ser transcendente, mas antes mostrar que os ensinamentos da fé sobre Deus, ser pessoal e os seus preceitos, estão inteiramente de acordo com as necessidades da vida, que por isso mesmo todos devem aceitá-los, para evitar a desesperação e obter a salvação eterna. Tudo isso está em oposição aberta aos documentos de nossos predecessores e não se pode conciliar com os decretos do Vaticano I. Padre Abelardo Lobato, que eu tive o prazer de conhecer quando eu cheguei a Lugano, ele era o então reitor, grande tomista dominicano, recorda a importância do discurso Animus Noster, de Pio XII. Então, Pio XII, imagina como ele era velhinho, né, na época, então, ele estava lá ouvindo o discurso do Pio XII, 53, eu conheci ele em 2001. 2001, Então, Pio XII, ele profere na Universidade Gregoriana, no dia 17 de outubro de 53, um discurso. Nesse discurso, o Papa, depois das críticas que ele recebeu na Humani Generis, recorda que a Igreja favorece a liberdade de pesquisa e de opinião, mas que o ensino filosófico e teológico deve obedecer às prescrições do Código de Direito Canônico. O sistema filosófico teológico de Santo Tomás não deve se confundir com a fonte da revelação. Também tinha os exageros, claro. Tinha neotomistas que diziam, diga. Muito obrigado. Isso aqui é um professor preparado. Eu não sei se tem aqui esse negócio. Onde é? É porque eu fiquei no meio, né? Ah, tá, muito obrigado. Eu fiquei com medo de apertar e dar tudo errado, descambar aqui as coisas. Obrigado. Muito obrigado, Padre Romeu, pela caridade. Então, o sistema filosófico-teológico de Santo Tomás não deve se confundir com a fonte da revelação, ou ser entendido como o único modo de interpretá-la, explicá-la, porque também tinha gente que dizia, olha, basta a Suma Teológica, acabou-se. Suma Teológica, aqui, tu não está vendo, não está saindo aqui o manancial de água viva dela. Certo? Então, a gente também tem que evitar exageros. Certo? E existiram e existem esses exageros para esse lado também. Mas se revela sempre uma doutrina segura e que deve guiar a formação filosófico-teológica católica, conforme as indicações da encíclica Eterni Patris de Leão XIII. Por exemplo, eu já falei para um auditório de estudantes de um instituto de filosofia tomista, praticamente não estuda outra coisa, e fiz essas críticas ao contrário. Tá certo? Fiz críticas ao contrário. Falei, vocês têm que sair desse mundo só de Santo Tomás. A base de Santo Tomás. Mas vocês têm que dialogar, ser capazes de dialogar com todo o pensamento que existe em matéria filosófica. Neste referido discurso, Pio XII elenca alguns exemplos das verdades presentes na doutrina de Tomás. A existência de Deus, sua infinitude, seu ser pessoal, seu atributo de criador de todas as coisas, o que inclui a natureza humana, a imortalidade da alma, a dignidade da pessoa humana, os deveres da lei moral presente no homem por natureza, promulga e comanda. São todos pontos essenciais do pensamento de Tomás. Uma das partes mais importantes deste discurso é o que segue. Esse conjunto de conhecimento não foi exposto por nenhum outro doutor de maneira tão lúcida, tão clara e perfeita, observando a concordância mútua, recíproca de cada uma das partes. Isso é sistemático, né? As conexões entre as partes. O seu acordo com as verdades da fé e a esplêndida consistência que essas possuem com estas verdades de fé. Nem ninguém construiu com todo esse conhecimento uma síntese tão proporcional e sólida como São Tomás de Aquino. Vale ressaltar que Pio XII, assim como fizeram na Humani Generis, recorda que existem partes caducas e secundárias do pensamento de Tomás de Aquino. Mas todo mundo sabe disso, pelo amor de Deus. Então, não é... É como se eu pegasse um cacho de banana e dissesse, essa banana aqui está passada, não dá para comer a banana. Aí eu pego o cacho e jogo fora. Tem partes caducas, como eu estava dizendo, a Suma Teológica não se confunde com a revelação.
Só que essas partes caducas, os pontífices recordam, muitas delas estão ligadas ao contexto filosófico e científico da época. São Tomás é filho de um tempo que tem limites. E por isso a obra dele tem limites também. Tá? Vale ressaltar que Pio XII, já disse isso, pode-se afirmar que de Leão XIII a Pio XII, o magistério não parece promover um pluralismo filosófico-teológico, mesmo reconhecendo que ele existe, mas orienta os seus professores a buscar um salutar unidade de doutrina em torno de São Tomás. No que concerne a João 23, devemos recordar que em diversas ocasiões, em continuidade com seus predecessores, reafirmou o papel singular que a Igreja conferiu ao Doctor Communis, numa alocução aos participantes do 5º Congresso Tomístico Internacional, afirmou que Tomás foi chamado doutor comum ou universal por ter sido, dentre todos, o mais conforme à verdade revelada, com os documentos dos Santos Padres e com os princípios da reta razão. Manifestou também o seu desejo veemente, de que a sua doutrina fosse difundida entre os leigos, incluindo os jovens e os doutores. Ele fala especificamente os jovens e os mestres. Dá a entender, pelo que eu posso estar errado, mas dá a entender que são os professores das faculdades católicas. Eu vi uma coisa muito interessante na Pontifícia Católica, Universidade Católica do Chile. Eu era amigo de um capelão de um dos campos, Padre Javier, que hoje está em outro lugar, sempre em Santiago, e eu fui para uma reunião dos professores dessa universidade. Fazia parte da programação da capelania. E ele reuniu numa sala uns 22 professores, e o tema foi um tema de filosofia tomista. Professor de outra universidade que veio, muito bom. Eu fiquei babando, mas o meu espanhol, na época, não me permitiu usufruir de tudo o que foi dito, mas fiquei babando, que foi espetacular a conferência. E, no final, um cafezinho, um lanche salutar e troca de ideias. E muito legal a formação para os professores na Universidade Católica. Professor de arquitetura, professor de medicina, professor de direito, e trocando ideias com um filósofo tomista, que, exatamente, não é um tomista fechado, é um tomista aberto ao diálogo. E isso é muito importante. Aos seminaristas, vejam, seminaristas, prestem atenção, orientou, João 23, né? Orientou que buscasse uma sólida formação filosófica cristã, segundo os princípios, a doutrina e o método de São Tomás. Pouco antes de sua morte, Dias, numa visita ao Angelicum, no dia 7 de março de 63, afirmou que estava convencido que se os estudos da doutrina de Tomás fossem realizados com maior empenho e diligência, presta atenção, se os estudos de Tomás fossem realizados com maior empenho e diligência, as diretrizes dos padres conciliares sortiriam efeito mais rapidamente. O Vaticano II se difundiria corretamente, mais rapidamente, se os estudos filosóficos e teológicos de São Tomás acompanhassem esse movimento de difusão da doutrina do concílio. Então, estamos há 60 anos do concílio, muita coisa já caminhamos, ainda falta caminhar? Acho que sim, tanto que o Papa pede que a gente volte aos textos. E aí, nisso que falta, a gente também deveria pensar como a gente poderia ajudar. Formação filosófica teológica. E aqui parece que tem uma dica. No mesmo dia, tornou o Angélico uma pontifícia universidade com o escopo de ocupar-se preferencialmente da doutrina de Santo Tomás. E o que ele diz na bula é lindo, ele diz assim, vai se ocupar preferencialmente de São Tomás por duas razões. Por duas razões. Primeiro, que vocês são os dominicanos. São Tomás é vosso. Segundo, porque agora vocês são pontifícios. Pertencem ao Papa. Por isso vão se ocupar de São Tomás. Está claro, não é a coisa? Concílio. Que horas são? Tem tempo. Concílio e o seu ensinamento sobre a doutrina do Aquinácio. Chegamos ao concílio. Agora sim, com o arcabouço necessário para entrar nas minúcias. A verdadeira herança do concílio são os seus textos. Recordou diversas vezes o cardeal Ratzinger, Papa Francisco, bate nessa tecla.
Temos que voltar aos textos. A faculdade está promovendo cursos sobre as constituições dogmáticas. Eu cancelei um curso que eu ia dar sábado agora para valorizar a nossa conferência lá em novembro, sobre a Lumen Gentium. Certo? E assim, estamos promovendo, estamos fazendo a nossa parte também como faculdade católica. Estamos na escuta do que Deus quer nos dizer também. Refletindo e escutando o que Deus quer nos dizer. Aos fiéis que desejavam ser verdadeiramente católicos, ele recomendava que não alimentassem o desejo de retornar ao passado, anacronismos, mas que, usando a mesmo verbo, retornassem aos textos autênticos do Concílio Vaticano II. Voltar aos textos do Vaticano II. Como o Papa proferiu as seguintes palavras em uma homilia por ocasião da abertura do Ano da Fé. Aqui eu faço uma observação. Às vezes, esse problema vem, às vezes, pode vir da filosofia e se agrava na teologia. Porque às vezes na filosofia, São Tomás é uma voz entre tantas. Aí você olha, tem o fulano, tem São Tomás, tem o ciclano, tem São Tomás. Então a gente não valoriza. E às vezes na teologia também, a gente dá tanta voz a tantos nomes, que às vezes a gente não destaca, como deveria, alguns nomes, alguns pontífices, alguns concílios, que deveriam ter um destaque na nossa formação. Como o Papa proferiu as seguintes palavras na abertura do Ano da Fé. 2012, para quem não viveu isso. Muitos acho que não viveram bem assim, na época ainda. Agora, porém, temos de voltar para aquele que convocou o Concílio Vaticano II. Então, ele está recordando João 23. Discurso de abertura. O Papa diz, o que mais importa ao concílio ecumênico é o seguinte, que o depósito sagrado da doutrina cristã seja guardado e ensinado de forma mais eficaz. Já lemos isso aqui. Isso aqui é importante porque a gente vê que essas verdades elas vão sendo propostas e repropostas. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Por isso, o objetivo principal deste concílio não é a discussão sobre este ou aquele tema doutrinal. Para isso, não havia necessidade de um concílio. É necessário que esta doutrina certa e imutável, que deve ser fielmente respeitada, seja aprofundada, como eu disse, e apresentada de forma a responder às exigências do nosso tempo. Isso aí é a missão do teólogo, com a ajuda do filósofo. Aprofundar o material do depósito da fé e apresentá-lo de uma forma mais eficaz. À luz destas palavras, entende-se aquilo que eu mesmo pude então experimentar durante o concílio. Com o Papa Bento se encerra um período. Começa outro. São os papas que não viveram o Concílio Vaticano II. Claramente. A partir de Francisco. Francisco disse isso. Certo? Até Bento XVI nós temos papas que estavam no Vaticano II. Bento como teólogo, mas estava lá. Então, agora, a recepção do concílio, ela chega num segundo momento, que é interessante, como a gente vai falar mais adiante. Agora, porém, temos de voltar. Então, já falei, à luz destas palavras, entende-se aquilo que eu mesmo pude experimentar. O concílio tinha uma tensão emocionante em relação à tarefa comum de fazer resplandecer a verdade, a beleza da fé, no hoje do nosso tempo, sem, porém, sacrificá-la frente às exigências do presente, nem mantê-la presa ao passado. Na fé ecoa o eterno presente de Deus, que transcende o tempo, mas que só pode ser acolhida no nosso hoje, que não torna a repetir-se. Por isso, julgo que a coisa mais importante, especialmente numa ocasião tão significativa como a presente, seja reavivar em toda a igreja aquela atenção positiva, aquele desejo ardente de anunciar novamente Cristo ao homem contemporâneo. Mais adiante ele vai dizer, mas para que este impulso interior à nova evangelização não seja só um ideal e não peque de confusão, é necessário que ele se apoie sobre uma base concreta e precisa. E esta base são os documentos do Concílio Vaticano II.
A nova evangelização, ela tem que ter bases sólidas, senão a gente faz caricatura de evangelização. A nova evangelização tem que ter bases sólidas, escriturísticas, teológicas, magisteriais. Certamente São Tomás pode ajudar aqui. Mas os documentos do Concílio Vaticano II são fundamentais nessa busca da nova evangelização. É por isso que, repetidamente, tenho insistido na necessidade de retornar, por assim dizer, à letra do concílio, ou seja, aos seus textos, para também encontrar o seu verdadeiro espírito. Unidade substancial de corpo e alma. Quem foi que disse isso? Santo Tomás, falando do homem. Corpo e alma. Você quer encontrar o espírito do concílio? Leia o texto do concílio. Não acredite em espíritos, almas penadas por aí. A referência aos documentos protege dos extremos, extremismo de direita, de esquerda, tanto de nostalgias anacrônicas, como de avanços excessivos, permitindo captar a novidade na continuidade. O concílio não escogitou nada de novo em matéria de fé, nem quis substituir aquilo que existia antes. Pelo contrário, preocupou-se em fazer com que a mesma fé continue a ser vivida no presente, continue a ser uma fé viva em um mundo em mudança. Por esta razão, se quisermos compreender a importância de Santo Tomás no Concílio Vaticano II, precisamos retornar aos textos, mesmo que os contextos tenham a sua importância. O próprio concílio, no número 25 da Lumen Gentium, nos ensina a importância do magistério autêntico do Sumo Pontífice e, por analogia, a gente entende aqui, porque eu já expliquei à luz da Bíblia e do Código de Direito Canônico, que a gente pode fazer analogia, porque são dois modos de exercer a autoridade suprema da Igreja, pessoal e colegial. Então, o que diz a número 25 da Lumen Gentium? Esta religiosa submissão da vontade, do entendimento, é por especial razão devida ao magistério autêntico do Romano Pontífice. Então a gente tem que escutar os papas. Ah, mas eu não gosto do penteado daquele papa, eu não gosto da sobrancelha dele, nem do óculos dele. E daí? Temos que escutar o ensinamento magisterial. Não as opiniões humanas que qualquer papa pode ter. Mas o ensinamento magisterial. Mesmo quando não fala ex cátedra, de maneira que o seu supremo magistério seja reverentemente reconhecido, se preste sincera adesão aos ensinamentos que dele emanam, segundo o seu sentir e vontade. Estes manifestam-se, sobretudo, quer pela índole dos documentos, quer pelas frequentes repetições da mesma doutrina, quer pelo modo de falar. Vejam, repetição das mesmas doutrinas. Quando a gente vê que uma coisa vai sendo repetida ao longo do tempo, não é doutrina, não era a opinião do Papa fulano, que alguns chegam assim, mas era a opinião do Leão XIII. Não era a opinião do Leão XIII. Porque isso vai repercutindo no magistério sucessivo, como a gente está vendo. E vai repercutir em concílio. E no Papa Paulo, e no Papa João Paulo II. E, para quem não sabe, o João Paulo I não teve tempo. Mas ele era um grande tomista também, viu? Vamos falar dele também. Albino Luciani. Por analogia, pode-se dizer que estes critérios valem também para a interpretação dos textos conciliares, que se apresentam como continuadores de uma longa tradição de ensinamentos magisteriais. Os textos do Vaticano recomendam 2 vezes a doutrina de São Tomás, no decreto Optatum Totius 16, meus alunos de teologia conhecem, e na declaração Gravissimum Educationis, número 10. Meus queridos, pode parecer pouco, só 2 vezes, padre? Você está doido, é? Você já leu os outros textos conciliares? Nunca, nenhum concílio recomendou um teólogo nominalmente. Nunca. O Concílio Vaticano II recomenda um teólogo 2 vezes, como a gente vai ver, 3. 3, mas são 2, vamos ver, que são 3. Tá?
O Tratado dos Artigos 16, meus alunos deveriam até conhecer. Fechem os olhos e leiam. Dentro de vocês. Poder está com vocês, né? Então, não, Deus me livre. Não esse tipo de poder Skywalker, né? O poder do Espírito Santo, aí sim. A teologia dogmática ordene-se de tal forma que os temas bíblicos se propõem em primeiro lugar, sempre. Exponham-se aos alunos os contributos dos padres da igreja, oriental e ocidental, sempre. Depois a história do dogma, sempre ligada com a história da igreja. Depois, para aclarar quanto for possível os mistérios da salvação, de forma perfeita, aprendam a penetrá-los mais profundamente pela especulação, tendo por guia Santo Tomás, e haver o nexo existente entre eles. Ou seja, não dá para fazer teologia dogmática sem Santo Tomás. Mas aí eu imploro, professores de filosofia, nos ajudem. Não são só vocês, não. Pelo YouTube, né? Estou falando para todos. A gente tem que pensar nisso, porque entendo que aqui se parte da ideia de que o estudante de teologia, o professor de teologia, então, menos confortável. Então, se puder ter outras pilhas, seria... Ele nem chega aqui, né? Tá. Então, o que eu estava falando mesmo? Certo. Então, meu apelo, né? Meu apelo. Você que nos acompanha pelo YouTube também. Nós precisamos entender que o professor e os alunos do curso de teologia, eles precisam ter uma mente capaz de reflexão especulativa. Mas entendam, queridos professores de filosofia, vejam a grandíssima importância de vocês, sem igual. Quem nos ensina a pensar? Quem nos ensina a ter um pensamento especulativo? Vocês entendem a questão? Então, não podemos esperar que só a teologia consiga infundir essa capacidade de reflexão especulativa. Saibam buscar à luz da revelação aí a solução dos problemas humanos. Todo mundo fala disso. Aplicar verdades eternas às condições mutáveis das coisas humanas. Anunciá-las de modo conveniente aos homens, seus contemporâneos. Mas nada disso vai acontecer se não tiver adequadamente, sendo vivido de modo adequado, essa reflexão de tipo especulativa, guiada por Santo Tomás. Aí é importante, aqui eu faço meia-culpa, porque eu nunca falei dessa nota para os meus alunos, me perdoem, que a partir de agora eu vou começar a falar dessa nota também para vocês, tá? Nota 36, no texto do concílio diz o seguinte, é a nota que está aqui, não sei se vocês notaram, né? Eu não tirei. Tendo por guia Santo Tomás, estava bem aqui a nota, 36, tá? Se você for no seu compêndio dos documentos, você vai ver. A nota 36 traz, olha quantas citações aqui, quantos elementos. Vamos lá. Primeiro, Pio XII, discurso aos seminaristas. Olha que interessante, aparece o texto. O desejo sincero em procurar e propagar a verdade não é suprimido pela recomendação da doutrina de Santo Tomás, mas é antes estimulado e orientado com mais segurança. Não é que estudar São Tomás nos fecha, nos guia, nos dá base para a gente não ter medo de ir refletir, de ir conhecer. Certo? Então, é os seminaristas isso, viu? Paulo VI, a locução na Universidade Gregoriana, aos mestres, tá? Os mestres ouçam com reverência a voz, tem seminarista, tem mestre, tem para todo mundo, recado aqui. Ouçam com reverência a voz dos doutores da igreja, entre os quais merece o primeiro lugar São Tomás.
É tão grande o engenho do doutor Angérico, tão sincero o seu amor à verdade, tão grande a sabedoria em investigar, explicar, dar admirável unidade às verdades mais sublimes, que a sua doutrina é o instrumento mais eficaz, não só para fundamentar solidamente a fé, mas também para colher com utilidade e segurança os frutos de um são progresso. São progresso não é um novo santo, né? Deve ter um são progresso, é o santo progresso, né? Paulo VI, depois faz referência também a Paulo VI no Congresso Internacional Tomístico. Então são 3 referências do magistério anterior e o magistério durante o concílio. Isso é interessante. A gente tem que sempre ver o que Paulo VI está falando durante o concílio, porque isso reflete também a autoridade suprema. Ele é intérprete também. Agora vamos para o segundo texto, Gravissimo Educationes, número 10. Veja quem é dirigido o número 10, faculdades e universidades católicas. Acho que a nossa se enquadra. A Igreja acompanha igualmente com zelosa solicitude as escolas de nível superior, sobretudo as universidades e as faculdades, mas ainda naquelas que dela dependem, procura de um modo orgânico que cada disciplina seja de tal modo cultivada, com princípios próprios, sem dúvida, método próprio, claro, liberdade própria de investigação científica, que se consiga uma inteligência cada vez mais profunda e considerada cuidadosamente as questões e as investigações atuais. Agora, isso aqui ele está falando para uma universidade, faculdade, aí tem curso de medicina, direito, biologia e tudo. Agora, o discurso sobre a filosofia, ele é sempre um pouco particular, por causa da afinidade dele com a teologia. Isso é muito claro nos documentos do magistério, a diferença. E assim se consiga... Perdão, pulei um pedaço, né? Segundo as pisadas dos doutores da Igreja. Ele pede que, inclusive, nessa busca aqui da verdade, nas demais ciências, se mantenha unido fé e razão. Segundo as pisadas dos doutores da Igreja, mormente de Santo Tomás de Aquino. E assim se consiga a presença pública, estável e universal da mentalidade cristã em todo o esforço de promoção da cultura superior e que os alunos dessas instituições se façam homens verdadeiramente notáveis pela doutrina, preparados para aceitar os mais importantes cargos na sociedade e ser testemunhas da fé no mundo. Ora, nós temos uma série de crises acontecendo hoje no mundo dito pós-metafísico. Uma delas é jurídica. Nós não temos alicerces sólidos para o nosso sistema jurídico, porque estamos abrindo mão da lei natural. Nós estamos com uma crise de identidade sexual aí. Por quê? Porque não temos uma antropologia filosófico-teológica capaz de influenciar as opiniões, dizer no seu discurso também de caráter metafísico que tem verdades que a natureza nos impõe a reconhecê-las. Não depende de mim, nem de você, nem da tua ideia, nem da nossa. São verdades. Ou a gente fecha os olhos para a verdade e diz, vamos viver no reino da mentira. Então, vivemos uma série de crises. E temos que pensar nisso. Se quisermos ampliar nossos horizontes como faculdade, abrir outros cursos, se Deus quiser, o Padre Vladiano está por aí já, acredito. Então, temos que caminhar nessa direção. A identidade católica dos nossos cursos. Nota 31. São Tomás de Aquino, nota 31. Paulo VI, a locução ao 6º Congresso Tomista Internacional. Entretanto, falamos 2 vezes São Tomás, parece que é triste o final dessa conferência, mas ela é alegre, atenção. Parece triste, é como a Suma Teológica, as questões da Suma, parece que não é, e no final é. Parece que é, e no final não é. Né? Então, parece que vai ficar triste, mas vai ficar alegre. Entretanto, observa-se que no número 15 do Decreto Optatum Totius, quando se fala da formação filosófica aos seminaristas, o nome de Tomás não se encontra presente. Por quê? Por que será? Vamos ler Optatum Totius 15. As disciplinas filosóficas sejam ensinadas de forma que os alunos possam adquirir, antes de mais nada, o conhecimento sólido e coerente do homem, do mundo,
de Deus, apoiados num patrimônio filosófico perenemente válido. E aqui a expressão belíssima, patrimônio filosófico pereniter válido. Exegese, Padre Romeu. Os exegetas têm tanto a nos ensinar nas leituras dos textos. Então, tendo em conta as investigações filosóficas dos tempos atuais, sobretudo aquelas de maior influxo exercem na nossa própria nação, assim como o progresso recente das ciências, de modo que, compreendendo a mentalidade odierna, eles se preparem devidamente para o diálogo com os homens do tempo. Ninguém fala de falta de diálogo, tem diálogo para todo lado. Certo? Mas tudo é apoiado num patrimônio filosófico perenemente válido. Se não tiver isso, o diálogo vira luta de MMA. O UFC, corredor polonês. Como devemos interpretar o fato de que Santo Tomás não tenha sido citado neste ponto do decreto? Antes de mais nada, vale a pena ler a nota 29. Antes de mais nada, vale a pena ler a nota 29. Esta se refere à encíclica Humani Generis, na qual Pio XII se refere explicitamente à filosofia de Santo Tomás, nos seus números 31 e 32, que são citados. E se menciona a prescrição do Código de Direito Canônico. Ou seja, a nota se refere a Pio XII, Humani Generis. E a Humani Generis, no número citado, fala de Santo Tomás e do Código de Direito Canônico, que fala de Santo Tomás. Exegese do texto tem uma referência a São Tomás, sim, por meio da nota. A nota remete a Santo Tomás. Porque o documento citado, a nota não está ali por acaso. A nota está explicando o que os padres conciliares quiseram dizer. A nota foi colocada cuidadosamente ali, como todas as notas do concílio. A propósito do valor desta nota, leia-se a resposta oficial, datada do dia 20 de dezembro de 65. O concílio terminou no dia 8 de dezembro. E já tinha gente perguntando, precisa falar de São Tomás no curso de filosofia? É rápido o negócio, né? Então, já tinha pergunta. E aí, a congregação para os seminários dá uma resposta oficial. Também me deu um pouquinho de trabalho traduzi-la. Vamos lá, tradução minha, né? A questão foi, que recebemos, qual o significado próprio e correto das palavras patrimônio filosófico perenemente válido, que se lê no número 15 do decreto Optatum Totius sobre a formação sacerdotal? Resposta dos relatores, ou seja, da equipe que preparou o documento, que em intercâmbio, evidentemente, com os padres conciliares, explicando tudo para os padres conciliares, até a votação final. É que as palavras provêm quase literalmente da encíclica Humani Generis, datada do dia 12 de agosto de 50, que está indicada na sua nota escrita. Está estabelecido nos documentos do Sacrosanto Concílio que patrimônio filosófico perenemente válido, segundo a Comissão para os Seminários, Estudos e Educação Católica, significa os princípios do pensamento de Santo Tomás. Por isso que eu digo que aparece 3 vezes. Essa é a interpretação oficial da congregação da época responsável por esse texto. O contexto do documento produz uma série de argumentos válidos para a mesma conclusão. Antes de mais nada, devemos recordar que no número 16, o decreto prescreve que se deva seguir Santo Tomás na teologia especulativa. Como seria possível tomar Tomás como mestre na especulação teológica se a filosofia se visse confiada a outros mestres, bem diferentes dele? Como? Cairia por terra o que fora mais de uma vez repetido pelos pontífices sobre a natureza e inseparabilidade entre a filosofia e a teologia, entre uma teologia que queira ser científica e católica. Olha que bonito essa expressão.
Cairia por terra o que fora mais de uma vez repetido pelos pontífices sobre a natureza e a inseparabilidade entre a filosofia e a teologia? Nós falávamos, eu e o Fabrício, antes, né, de como é salutar essas nossas conversas, filósofos e teólogos juntos. Não sei porque cortaram o grupo de WhatsApp de todo mundo junto, né? Eu gostava, né, de ouvir os filósofos lá conversando lá no grupo de WhatsApp. Né? Mais interessante que o do grupo de WhatsApp da teologia. Né? Pelo menos eu achava mais interessante. Então, como seria possível tomar Tomás como mestre na especulação teológica, se a filosofia se visse confiada a outros mestres bem diferentes? Cairia por terra o que fora mais de uma vez repetido. A natureza e a inseparabilidade entre a filosofia e a teologia, entre uma teologia que queira ser científica e católica e a filosofia de Santo Tomás. Sem esta última, recorda, por exemplo, Pio X, no seu moto próprio Doctoris Angeliti, os alunos de teologia não poderiam sequer compreender o significado das palavras com as quais o magistério da igreja expõe a verdade da fé. Forma, matéria. Atenção, essa história de discurso, São Tomás é só repropõe só Aristóteles. Meu querido, quando você vai estudar São Tomás, você entende que isso aqui é uma conversa fiada. Leia o comentário de São Tomás, a Metafísica de Aristóteles, e você vai ver que ele corrige, ele pega o que ele quer, ele faz interpretações. São Tomás, ele não é um simples repetidor de Aristóteles. Com todo o respeito que ele lhe deva, chamando-o filósofo, ele não é um simples repetidor, ele muitas vezes corrige Aristóteles. Ele faz o que o teólogo deve fazer no diálogo com o mundo, discernir e pegar aquilo que é compatível com a sua missão teológica. Certo? A história das sucessivas redações desta parte do documento também nos ajuda a confirmar o significado final do texto. Vamos ver um pouco como esse documento se formou. Como é que chegamos a esse ditado? E a gente vai ver que tudo confirma o que estamos dizendo. Em todos os esquemas preparatórios, o texto vai sendo evoluindo, né, em cada sessão do concílio, foram 4 sessões. De Studies et Seminaris, era a comissão preparatória, falava de Santo Tomás, e sucessivamente a comissão conciliar de Seminaris, de Studies e de Educatione Católica também falava de Santo Tomás, quando abordavam essas disposições para o estudo da filosofia. E muitas vezes se usava o ditado do Código de Direito Canônico da época, que ainda era o de 17. Quando se leem as Acta Sinodalia, ou seja, os discursos em matéria, quando o texto foi apresentado, e é muito interessante, a gente poderia refletir sobre vários pontos aqui, mas o arcebispo de Montreal, ele faz ele é a opinião extrema. Então vamos pegar ele. A opinião extrema, ele é totalmente contrário a São Tomás nos estudos filosóficos. Tá? E aí, não sei se por isso a Igreja do Canadá está como está hoje. Tá? Porque hoje o negócio está feio lá. O pessoal da Sementes do Verbo, que tem casa lá, sabe disso aí, as partilhas dos missionários. Quem já passou por lá já viu também o problema. Então, ele diz que esse exclusivismo exagerado, um tomismo limitado, demasiadamente prisioneiro do passado, na Idade Média, e é verdade que a crítica dele se prospectava, nessa crítica se prospectava uma parte do neotomismo da época. Ele tem razão, alguns autores exageravam na coisa, mas a gente não pode jogar, junto com os autores que exageravam, por um lado, a Suma Teológica, Santo Tomás e todo o patrimônio filosófico do Aquinnati. A filosofia teria uma natureza bem diferente. Os bispos alemães Dupfner, Hufner e a patriarca greco-católico Maximus Greco-Melquita, né, seguiram a mesma linha de pensamento de Leger, por razões diversas. O Maximus, por exemplo, é oriental, ele queria valorizar mais os filósofos orientais, etc. E não queria que Tomás aparecesse assim, porque parecia muito uma imposição do Ocidente latino. Não poucos padres conciliares reagiram contra a retirada da indicação explícita da doutrina de Tomás. A pedido desses nomes, o nome de Tomás foi retirado. E aí começa a reação contrária. Nas indicações relativas à formação filosófica dos futuros clérigos, parecia tirar o nome de São Tomás, estar em desacordo com o magistério pontifício precedente. Aí o cardeal Batti vai ser o outro extremo, né? Vai ser maravilhoso ouvir esses discursos lá.
Penso que nenhum... Pena que não tinha YouTube na época, né? Para a gente ouvir essas coisas. Penso que nenhum de vós, veneráveis irmãos, falando aos outros, né? Quis nos vossos discursos deixar de lado, rejeitar, banir das escolas, dos seminários, a doutrina de Santo Tomás, o doutor comum, que 80 pontífices, desde o século XIII até o pontífice reinante, exaltaram com grande louvor e queriam que ele fosse seguido em nossas escolas como professor e guia no campo filosófico. De fato, quem ousasse sustentar isso, seria como se ousasse colocar este concílio não apenas acima dos romanos pontífices, mas também contra o atual romano pontífice. Algo que certamente nenhum de vocês, veneráveis padres, jamais afirmou ou pensou. Interessante, né? Muito bom. Depois que o texto final foi votado, é significativo o parecer do cardeal Dupfner. Aí o Dupfner foi falar de novo, aí já começou a ter muito cuidado com as palavras, depois do que o Bate tinha dito, né? Aí ele foi falar. A importância de Santo Tomás no nosso esquema é recordada em um modo sóbrio e plenamente suficiente. Ele está se referindo à nota 31. Sem que por causa disso qualquer de nós tenha negado o que foi dito por diversos documentos dos sumos pontífices ou da Santa Sé a respeito de Santo Tomás. Então, você vê que na discussão se esquentou para um lado, se esquentou para o outro, no final a ideia era, então, vamos botar uma nota, mesmo que o nome dele não volte, mas a nota deixa claramente o que é essa filosofia, já que no 16 já fala dele, no 15 a gente faz menção com essa expressão da filosofia perene, patrimônio filosófico de validade perene, para ser mais exato. Antes da votação final do documento, ainda teve um grupo de 450 padres, para quem entende padre com P maiúsculo, aqui são os padres conciliares, são os bispos, enviou seus pedidos para que o texto, número 15, falasse do Aquinate, de São Tomás. Dom Giuseppe Carraro era o secretário da comissão que estava escrevendo a Optatum Totius, não menciona o nome de Tomás. E aí, qual vai ser a resposta da comissão em sala sinodal, em sala conciliar, perdão. A comissão, considerando a recomendação explícita de Santo Tomás, julgou que o texto deveria ser deixado na forma em que havia sido aceito por mais de 2/3 dos padres. Só que foi uma votação em bloco, do número 13 ao número 15, fizeram um bloco, e vota a favor, e se alguém tem alguma coisa contra, coloca com ressalva, aprovado com ressalva. E aí as ressalvas vão por escrito depois para a comissão de redação para poder modificar o texto, assim que funcionavam os trabalhos. No número 15, a expressão filosofia perene foi evitada porque parecia ambígua para muitos. Por outro lado, destaca-se a importância do patrimônio filosófico perenemente válido, foi a expressão adotada, no qual a comissão pretendia, qual é a intenção da comissão? Pretendia que os princípios de Santo Tomás fossem indicados com precisão. A este ponto, parece claro que a recomendação da filosofia de Santo Tomás Aquino permanecia res, mesmo que não fosse nomen, vox. Os alunos de introdução à teologia sabem o que eu estou falando também. As discussões entre res e vox. Mesmo que a palavra não apareça, o conteúdo está lá. São discussões hoje que aparecem no nome da filosofia da linguagem. Mas, assim, fundamentalmente, não foi inventado hoje essas discussões. Então, os medievais discutiam, mas uma coisa pode ser dita mesmo que o nome dela não seja invocado. Você pode descrever o professor Henrique, mesmo sem dizer que é o professor Henrique. Certo? A este ponto, parece claro que a recomendação... Vale a pena recordar que o número 16 da Optatum Totius é citado um discurso de Paulo VI no dia 12 de março de 64, na Universidade Gregoriana. Vamos ver o que ele diz ainda. Por isso, aqueles a quem é confiada a tarefa de ensinar, professores, tenham reverência ao magistério da Igreja,
Além disso, examinem com reverência a opinião dos doutores da igreja, entre os quais São Tomás ocupa o primeiro lugar. Pois a força da engenhosidade do doutor Angélico é tão grande, seu amor pela verdade tão sincero, sua sabedoria tão profunda na investigação das mais altas verdades, em sua ilustração e concatenação, que sua doutrina é um instrumento muito eficaz, não apenas para assegurar os fundamentos da fé, mas também para experimentar com utilidade a segurança dos frutos de uma evolução saudável. Aqui tem duas coisas bacanas, né? Se você tem uma boa formação tomista, no fundo, tomista, tomasiana, os italianos distinguem tomasiana e tomista. Eu vou usar tomasiana baseado na doutrina de Santo Tomás, tá? Você guarda o depósito e você está preparado para evoluções salutares, dialogando. Que é o espírito do Vaticano II, entendo. Está aqui. É o que se queria para o Vaticano. Por isso, João 23 fala que se estudassem Santo Tomás com mais afinco, aquilo que o Vaticano II ensinou se difundiria e frutificaria mais rapidamente. Do mesmo modo, se revela importante a referência presente na nota 31 do número 10 da Declaração Gravissima Educationis. Nós citamos, que era um discurso de Paulo VI. Trata-se de um discurso, quarto congresso tomista, onde ele vai escrever, e vai ler, né? A filosofia de Santo Tomás possui uma aptidão permanente, aqui é o patrimônio de validade permanente, para conduzir o espírito humano ao conhecimento da verdade do ser, que é seu primeiro objeto. Filosofia do ser é quase sinônimo do pensamento de Santo Tomás, ao conhecimento dos primeiros princípios e à descoberta de suas causas transcendentes. Está dando 10 horas, então eu vou concluir aqui. Ao recomendar a obra de Santo Tomás, não pretendemos de forma alguma diminuir o valor que a Igreja nunca deixou de reconhecer da preciosa herança dos grandes pensadores cristãos do Oriente e Ocidente, no qual o nome de um Santo Agostinho brilha com brilho particular. Por sinal, para quem não sabe, Santo Agostinho é o nome mais citado no Vaticano II, nas notas, tá? É Santo Agostinho. O estudo da natureza, do ser e da verdade, como o serviço fiel à palavra de Deus, certamente não são prerrogativas exclusivas do doutor Angélico. Exclusivo não. Ao declarar doutor comum e ao fazer da sua doutrina a base do ensinamento eclesiástico, o magistério da igreja não pretende fazer dele um mestre exclusivo. Inclusive, aquele cardeal lá de Montreal, ele dizia assim, no discurso dele: ai da igreja que tem um só mestre. Ele dizia assim, num momento assim, efusivo da sua fala, né? Então, aqui está uma espécie de resposta aqui, né? Então, não, a igreja não pretendeu fazer dele o mestre exclusivo, nem impor cada uma das suas teses, nem excluir a legítima diversidade de escolas e sistemas. A preferência dada ao Akinati, preferência e não exclusividade, está ligada à realização, baseada em Pio XII já, tá? Isso aí é a ideia sempre da continuidade do magistério. Está ligado à realização exemplar da sua sabedoria filosófica e teológica, sem esquecer a harmonia que conseguiu alcançar entre a razão e a fé. E aqui vai aparecendo a ideia da preferência. Não é exclusividade, mas é preferência. E lembre das outras palavras: método, doutrina, princípios. E aqui a gente encerra e continuamos no próximo momento. Se eu estiver ainda vivo, eu volto para cá, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre Agradecemos imensamente ao Padre João Paulo esta primeira hora
E depois do intervalo, 10h30, damos continuidade também com tempo de perguntas, respostas, diálogos entre todos. Bom intervalo.